Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. Meus sentimentos de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. E apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Vivam comigo essa experiência para falar juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do nosso querido podcast Ser Artista no canal do YouTube, sempre às quintas-feiras às 19 horas, ou também na TV Samsung através do canal Replay. Como vocês sabem, esse podcast é oriundo do livro Ser Artista, que está no seu 5º ano, comemorando o sucesso entre os mais 100 vendidos da Amazon. Hoje, o meu convidado, como sempre, é um grande amigo, mas eu estou falando dos maiores atores do Brasil. Muito boa noite, Fulvio Stefanini. Boa noite. Para iniciar a nossa conversa, eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, com todos os espectadores do seu podcast, eu já sei que são muitos, né? Então, ótimo. Fiquei muito feliz de ser convidado por você. Muito obrigado. Uma honra. Nossa, é uma honra. Fulvio, eu quero saber dessa história dessa família italiana. Como é que ela chega no Brasil, como é que ela se cria e como é que nasce esse ator? Olha, a minha família, o meu pai era italiano, né? Minha mãe brasileira, filha de italianos. Então, toda a minha ascendência é italiana, né? Eu tive uma influência muito grande dessa digamos assim, dessa família muito, enfim, era uma família italiana. Você sabe que os italianos são muito emotivos, são muito emocionais, né? Então, eu acho que eu herdei um pouco esse comportamento da minha família. Eu também sou muito emotivo, muito emocional, muito... enfim, eu sou um italiano, sou palmeirense, essas coisas que... né? E eu acho que eu herdei bastante essa coisa da minha família, né? A boa cozinha, o bom prato, a boa mesa, né? O meu pai, ele veio para o Brasil, já adulto, né? E ele veio tentar, ele não era um imigrante, mas ele veio tentar a vida aqui. Ele tinha um pouco esse espírito aventureiro. Meu pai era uma pessoa muito interessante. E ele, muito inteligente demais. Mas é claro que ele encontrou as dificuldades iniciais de quem chega num país
sem conhecer, principalmente naquela época, que ainda não havia essa coisa global, né? Então, tudo era uma grande novidade. E ele chegou no Brasil sem saber muito bem o que ia fazer e acabou entrando pelo caminho da farmacêutica, digamos assim, né? Ele acabou sendo viajante, propagandista de medicamentos. Então, eu me lembro que ele viajava muito com os medicamentos. Era uma vida sacrificada. Mas ele aprendeu muito com isso, ele se tornou praticamente um médico, o meu pai. Tanto é que tinha médicos que ligavam para minha casa para fazer perguntas. Naquela época não havia, obviamente, esse avanço tecnológico. Então, a informação era cara a cara, né? Da forma que podia acontecer. E eu me lembro que ele orientava, né? Então, ele ficou muito ligado a essa coisa da medicina, né? E a minha mãe, de uma família também de italianos, né? Era uma pessoa boníssima. Eu sempre tenho como imagem da minha mãe uma pessoa assim de uma alma nobre, porque ela tinha uma bondade, ela tinha uma generosidade tão natural, tão espontânea, que isso passava para as pessoas de uma forma tão clara, tão evidente. As pessoas adoravam a minha mãe. E ela fazia isso sem nenhuma força, ela era como ela era, né? E ela passou muito isso para os filhos. Eu tenho 2 irmãos, né? Um já faleceu, né? E nós ficamos... Então, esse nosso início de vida foi muito desse jeito, sabe? Eu acho que a gente aprendeu muito. Foi importante para a nossa educação, para a nossa formação moral, ética. E não tinha artista na família, né? Não tinha artista na família. Mas desde criança eu alimentava essa possibilidade de ser um ator, né? Eu gostava. Eu me lembro que você lembra da Atlântida, dos filmes da Atlântida? Eu não perdia um filme do Oscarito, Grande Otelo. Eu ia ver todos os filmes, né? E eu dizia assim, isso é no Brasil, está ao meu alcance, né? Mas eu ia ver também os filmes de Hollywood, que eram aqueles Água com Açúcar, aquelas histórias românticas e tal, né? Era um cinema bonito até, era interessante, muito romântico, né? E isso me encantava muito. Eu dizia assim, eu queria ser ator, é o que eu quero ser e tal, desde criança. Aí um dia, Marcos, curiosamente, eu tinha uma turminha da minha redondeza ali, a gente jogava uma bola de meia, uma coisa assim. Minha vida era uma vida muito simples. E o pessoalzinho ali, os amigos ali da calçada, dos prédios vizinhos e tal. E a gente estava justamente fazendo um joguinho ali com bola de meia. Tiga, bola de meia. Não existe nem mais bola de meia, né? Eu acho que os jovens hoje em dia nem sabem do que se trata. A bola de meia, né? Que você pegava uma meia. Você falando, passa um filme na minha cabeça. Maravilhoso. Pois é. Mas aí a gente estava ali e tal, e eu vi que tinha um salão de beleza perto da minha casa, chamado Madame Hilda, né? E a gente estava na frente ali. E ela apareceu na porta, era uma senhora, eu acho que ela era russa. E ela apareceu ali na porta e ela me olhava insistentemente. E eu, criança, ali com meus 9 anos, talvez, 8, 9 anos, máximo 10 anos, ali, eu olhava para ela e ela estava assim para mim. Eu dizia assim, mas por que ela está me olhando tanto? Né? Eu já tinha visto ela ali, claro, eu morava por ali. Né? Mas por que hoje ela está me olhando tanto e tal? E num determinado momento ela fez assim para mim. Aí eu fui. Ela disse assim, eu estou olhando para você, você vai ser ator. Uau! Opa! Eu falei, mas é tudo que eu quero, como é que a senhora sabe? Eu intuí que você vai ser ator, estou olhando para você e estou vendo que você vai ser ator. Mas é tudo que eu quero na vida. Você vai ser ator de cinema. Aí eu falei, meu Deus, eu vejo os filmes, eu sou encantado pelos filmes que eu vejo e tal, né? Eu vejo que vai ser assim e tal. Isso ficou na minha cabeça, até hoje eu estou contando essa história, isso ficou na minha cabeça de uma forma tão forte, tão determinante para mim, né?
que aí eu disse assim, então eu acho que é isso mesmo. Eu já achava agora... E você contou isso para os seus pais ou não? Eu contei na época, eu me lembro que eu contei, minha mãe falou assim, cuidado, não é bem assim, meu pai ficou um pouco preocupado, porque naquela época ainda havia, não vou dizer que um preconceito, mas havia um certo cuidado, E a achando que profissão não era, era nem regulamentada. que era uma carreira meio marginal e tal. Hoje não é mais nada Sim, disso, mudou tudo, é uma carreira é. digna, né? Tem que Muito. você, né? Mas naquela época tinha um pouco Sim. isso, né? Imagina meu pai vindo da Itália, meu pai morreu com 92 anos, 90 anos, meu pai morreu em 82 com 90 anos. Ele era de 1800 e alguma coisa, 1890, 1890, enfim. Então era uma outra formação moral, tinha uma outra educação, costumes absolutamente E eles diferentes foram de te hoje. apoiando até você chegar a ser Desculpa, ator? não entendi. Eles te apoiaram até você ser ator? Quando eu comecei a carreira, sim. Eles perceberam que eu queria ser ator, porque é o que eu queria, não ia ter outro jeito. E eu, Marcos, desde que eu comecei a minha carreira, né, eu não fiz outra coisa. Eu me lembro que uma vez eu tentei um emprego, porque a gente não ganhava dinheiro nenhum. Sim. Eu comecei como figurante e tal. Mas aí eu disse assim, mas talvez precise procurar um emprego, ganhar um dinheirinho, não sei o que e tal. E eu fui procurar a Olivetti. Lembra daquelas máquinas de escrever Olivetti? É. E aí eu fiz curso de datilografia. Aí eu fui lá procurar a Olivetti, tinha um pequeno teste, tá? Eu passei no teste para ser vendedor da Olivetti. Sabe quantas máquinas eu vendi? Nenhuma, porque eu não tinha a menor condição de vender nada, né? Eu fiquei lá um mês e pouco, então disse assim, não tenho nada a ver com isso. Realmente eu não tenho nada a ver com isso, tal. E aí foi a única experiência que não chegou a ser experiência, mas quase que uma possibilidade de fazer uma outra coisa. Mas eu não fiz outra coisa, a não sei. Como você chega a ser figurante? Você bateu lá na raça? Quero ser figurante? Sim, porque eu fui procurar a escola de arte dramática. Que você cursou, né? Não cursei. Você chegou a cursar? Não cursei. Eu achei que tivesse E vou cursado. contar por quê. Eu fui procurar a escola de arte dramática, que ficava na Rua Maranhão, em São Paulo, e eu tinha 15 anos. E a idade para admissão na escola era de 18 anos. Faltavam 3 anos. Eu fiquei desesperado, disse assim, como esperar 3 anos depois fazer o curso, para depois, talvez, começar uma carreira e tal. Eu falei assim, não, eu vou tentar de outra forma. E aí eu fui até a TV Tupi e conversei com o Júlio Gouveia, que ele fazia o Teatro da Juventude, né? E aí eu disse, eu gostaria de começar e tal, não sei o quê. Conversei, ele foi muito simpático na época. Naquela época as pessoas atendiam, sim. Conversavam. Vocês eram muito poucos, né? Era diferente, né? Os hábitos eram outros. E aí batei um papo com ele e tal, e disse assim, eu vou experimentar você, fazer uma coisinha pequena para você começar e tal. Ele foi muito generoso. Falei, tudo bem, e eu deixei um telefone que eu tinha, que era um telefone fixo, né? Naquela época não tinha celular, né? Mas ele não ligava, e eu fui ficando desesperado. Uns 2 meses depois, disse assim, ele esqueceu que eu existo. Então eu tenho que dizer para ele que eu existo, né? Eu liguei para ele, e falei assim, doutor Júlio, ele era médico, doutor Júlio, aqui é o Fulvio Stefanini, eu estive com o senhor 2 meses atrás, pedindo uma oportunidade, ele falou assim, eu lembro de você. Não, eu só estou telefonando para dizer que neste fim de semana eu não vou estar em casa. De repente o senhor telefona justamente nesse fim de semana, aí ele falou assim, olha, então foi ótimo você ter me ligado. Vem aqui que eu preciso conversar com você, eu tenho uma coisinha para você fazer. E nós estamos falando de um garoto de 15 anos. 15 anos, Nossa. né? E aí eu fui, né, vibrando, né? Aí cheguei lá e encontrei a Suzy Arruda. Suzy Arruda. Lembra dela? Eu trabalhei com ela numa peça. O Rafael Golombek e o Salomão Gus eram atores muito frequentes nos teatros que ele fazia na época. Ele disse assim, olha, se apresentou, né? Imagina eu com 15 anos ali, apavorado, né? E aí disse assim, você vai fazer um boy de hotel. Tinha um hotel
no tal teatro, você vai fazer o papel do boy, né? Você não vai falar nada, tá bom? Eu falei, não, tá ótimo, já tá muito bom. Aí no dia que a gente foi fazer, ele falou assim, na hora que você entrar, você diz bom dia, para não dizer que não disse nada. Já te deu uma fala. Deu uma fala. E eu entrei, e essa foi a minha estreia como ator. Aí depois disso, as coisas ficaram um pouco difíceis. Eu me lembro que eu fiz 2 fins de semana com ele, na mesma, era um teleteatro em 2 capítulos aos domingos, né? Eu fiz 2 entradas. Aí bom, eu tenho que continuar de alguma forma. Fui procurar o Cassiano Gabus Mendes. E falei, Cassiano, eu queria fazer um teste, né? Ele disse assim, olha, a gente não faz teste aqui para ator, mas eu vou mandar você ali pro responsável pelo departamento de figuração. Você fica fazendo figuração, vai aprendendo. Vai ser bom para você, você vai conhecer os atores, vai conhecer... Porque naquela época, os figurantes eram da emissora, não eram de agência. Não era de agência. Né? E aí eu comecei assim. Eu me lembro que eu fiz uma figuração, era no Vento Levou, que tinha Lima Duarte, tinha Maria Fernanda, né? Os atores daquela época, né? E eu ficava olhando. E tinha um autor, né, que se tornou autor depois disso, Chico de Assis, né? E aí foi a primeira figuração que eu fiz. E aí eu não parei mais, fiquei fazendo figuração, aprendendo. Aí fui me tornando amigo das pessoas todas. Dos profissionais, porque eu encontrava muito. E aí eles já diziam assim, oi, como é que você está? E tal. E aí fiquei muito amigo de alguns deles, né? Do próprio Cassiano Gabus Mendes, acabei me tornando um grande amigo. Eu adorava o Cassiano, a gente falava muito, conversava, imagina. E foi assim que eu comecei. E aí na Tupi você faz TV Vanguarda e TV de comédia. Que ali foi a sua parte profissional lá dentro, né? O que era a TV de Vanguarda e a TV de comédia? O TV de Vanguarda era um programa que quem fazia as adaptações de grandes textos e tudo era o Walter George Durst, né? Com direção do Cassiano, muitas vezes, ou direção do próprio Durst. Eu fazia pequenos papéis, pequenas entradas. Eu ainda não tinha experiência para fazer bons papéis, né? E o TV de Vanguarda o TV de comédia era o Geraldo Vietri, né? Os craques da época, né? Era ótimo, enfim. E eu fazia pequenas entradas, como figuração mesmo, né? Mas aí eu fui adquirindo alguma experiência primária, digamos assim, e aí eu já tinha uma falinha aqui, uma falinha ali, eu fui aprendendo com o tempo, né? E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu fui fazer teatro. Me lembro que eu fui fazer... Por exemplo, eu me tornei muito amigo do Luiz Orione, que era um ator da época, né? E o Luiz Orione um dia falou assim, olha, eu vou ao teatro, você quer ir comigo e tal? Não sei o quê. Nós fomos ver uma peça do Sérgio Cardoso, Henrique IV. E aí fomos lá, terminou o espetáculo, falei assim, eu vou ao camarim cumprimentar o Sérgio Cardoso, vem comigo e tal. E aí me apresentou o Sérgio, eu não conhecia. Ah, muito prazer. Aí a gente ficou batendo um papinho ali no camarim, rápido. Aí eu falei para o Sérgio assim, eu estou começando a minha carreira agora e tal, não sei o quê. A essa altura já tinha uns 18 anos, talvez, 17, 18 anos. E aí ele olhou para o Sérgio, me olhou, escuta, eu estou na iminência de montar um texto que tem um oficial da Marinha, da sua idade, e o seu tipo é perfeito para isso. Mas eu não sei se eu vou montar. Se eu montar, eu vou chamar você para fazer um teste. Tá bom? Falei, ótimo, obrigado. Dei o meu telefone fixo para ele e tal. Mas ele não ligava também, e tal. Aí um dia, foi uma coincidência inacreditável, as pessoas acham que é uma loucura, mas é uma loucura mesmo. Eu continuava figurante da Tupi. E a Tupi tinha um corredor imenso que ia dos estúdios ali e tal, até a portaria. E no meio desse corredor, era muito longo, tinha uma recepção onde ficava um sujeito ali, enfim, um funcionário ali para atender as pessoas e tal. Era tarde da noite,
porque eu tinha feito uma figuração, a televisão era ao vivo, Sim. né? E eu saio e vou andando por esse corredor, não tinha ninguém. Vou andando, tá, ir à rua para pegar um ônibus para ir para minha casa. Quando eu passo por essa pequena recepção que tinha ali, o rapaz que trabalhava ali, né? Era um porteiro, não estava ali. E, de repente, o telefone tocou. Ele tocou e eu não tinha nada a ver com aquele telefone, passei reto. Mas aquele ruído do telefone... Sem parar, né? Sem parar, e eu andando e não parava, não parava. Foi me incomodando um pouco, não sei porquê, olha que coisa incrível, né? Você atendeu. Falei assim, eu vou atender esse telefone. E voltei, Que maravilha. rapidamente atendi o telefone. E aí a pessoa que estava do outro lado diz assim, boa noite, meu nome é Sérgio Cardoso, eu estou procurando um rapaz aí que chama Fulvio Stefanini, mas eu não sei como encontrar. O senhor pode me dar essa informação, por favor? Eu falei, você está falando com ele. Nossa Senhora, inacreditável, que Não é maravilha. inacreditável isso? Inacreditável, que história bonita. Que história bonita. E aí eu disse assim, sou eu. Ele falou, é você? Eu falei, sou eu. Puxa vida, como é que fui te encontrar dessa forma? Enfim, foi uma coisa... Aí ele falou assim, você lembra que eu te falei de uma peça que eu ia fazer? Eu vou fazer. Você quer vir fazer um teste? Claro que quero. Amanhã, pode ser? Pode. Fui no dia seguinte. Fazer o teste, ele falou, você está aprovado. Qual era o espetáculo? Era Três Anjos Sem Asas. E eu entrava no final, esse oficial da Marinha entrava no final e a menina da peça, a mocinha da peça, era a Berta Zemmel. Berta Zemmel. Berta Zemmel. Ela olhava para mim e se apaixonava pelo oficial da Marinha. Eu tinha 3 falinhas, né? E esse então foi o meu início no teatro. Agora, quando você sai lá na Tupi, você fica como figurante, o vigilante rodoviário, que você faz um playboy, já é um personagem, né? Sim, mas aí já foi depois, aí já foi na década de 60, Foi né? Quanto tempo depois? Eu não posso precisar, mas talvez uns 4 anos depois. Mas ali começa uma oportunidade real de trabalho, né? De ator. Sim. Ali tem o destaque. Aí começa... já está, não, porque eu já tinha feito diversas peças de teatro. Você amadureceu no teatro. No próprio Teatro Sérgio Cardoso, Nídia Alícia, eu fiz ali algumas peças. Eu fiz Oração para uma Negra, direção da Nídia Alícia e da Wanda Cosmo, né? Eu fiz Soldado Tanaka, né? Onde o Tarcísio começou, inclusive, né? A carreira, né? Fiz mais alguma coisa ali, eu não estou lembrando agora, mas, enfim, eu fiz alguns espetáculos ali. Ah, sim, fiz a Juventude, bom, enfim. A sua formação, então, é toda na prática, né, Fulvio? Sim. Toda na prática. Sim. Tanto no teatro quanto na televisão. Você Tanto foi buscar algum tipo de formação depois de estudo? Você buscou ou não? Não, Você porque sempre aí eu já tinha trabalhando começado. muito, né? Eu achei que eu aprendi tanto com o meu próprio trabalho, com as pessoas com quem eu contracenava, com quem eu conversava, eu observava tanto, eu acho que eu absorvi tanto dessas pessoas, aliás, eu sou muito grato a isso, porque a minha formação é essa. Sim. Né? E você sempre teve esse vozeirão? Você descobriu esse vozeirão atuando? A sua voz, esse vozeirão? Essa voz, claro que ela é natural, né? Mas também teve uma ajudinha, sabe de quem? Da mãe da Nídia Alícia, que era a dona Alice Pinker. Ela era fonoaudióloga. Ah. E a Nídia, que acabou se tornando uma amiga minha, ela me adorava, a Nídia, eu adorava ela. A Nídia falou assim, escuta, eu vou oferecer para você, você tem uma voz que merece ser trabalhada e tal. Diz assim, a minha mãe é fonoaudióloga e tal. Vou oferecer para você umas aulas, você quer? Eu falei, claro que eu quero. Sim. E aí eu fui com a dona Alice, e a dona Alice, nossa, ela me adorava. Quando eu chegava, ela fazia festa e tal, não sei o quê. E eu adorava a Alice, porque ela ficava no piano e eu ficava exercitando e tal. Aí um dia o Zilco Ribeiro, você ouviu falar desse nome? Ouvi falar. O Zilco Ribeiro era um produtor de cinema, de revista, como é que chama? Teatro de revista? Teatro de revista. E ele era um produtor de teatro de revista famoso na época. Ele e Walter Pinto. Walter Pinto, né? que era o grande... Foi o grande produtor do teatro de revista. E o Zilco perguntou, era amigo da
da Alice Pinkerley. Aí ligou para ela e disse assim, escuta, você tem alguém aí que tem uma voz assim, assim, assado? Estou precisando para um espetáculo que eu vou montar agora, né? E você tem? Ela disse assim, tem um rapaz aqui e tal, e era eu. E aí um dia eu fui lá na aula, e disse assim, o Zilco Ribeiro vem aqui te conhecer hoje. E o Zilco apareceu. E aí foi muito simpático, o Zilco era uma pessoa muito simpática. E aí ele disse, eu vou montar a peça e tal, com a Consuelo Leandro, Maravilhoso. Jô Soares, Tereza Austrégésilo. Você ainda pegou a Tereza como atriz? Peguei a Tereza como atriz. E aí nós fomos fazer essa peça em Recife, né? Que chamava Você Falou, Tá Falado, era os títulos das peças de revista, né? E aí foi aí que eu conheci o Jô. Eu tinha 18 anos, o Jô tinha 20, né? E a gente se conheceu no avião, porque o avião parou no Rio de Janeiro, e o Jô subiu e tal, e o Jô acabou ficando um grande amigo meu de toda a vida até o final. Mas, enfim, antes disso, o Zilco falou assim, mas eu quero fazer uma experiência com você um pouco antes. Então, eu tenho 2 espetáculos no Teatro Record, tem 2 entradas suas, rapidinho, eu ensaio com você rápido, né? Com a Mara Rúbia. A grande Mara Rúbia. E aí eu era fiz a vedete da época, vedete, a grande estrela. A grande estrela, né? E aí eu fiz um númerozinho com a Mara Rúbia, que olhava para mim e me esnobava, assim, como se eu fosse... E seu pai e sua mãe nessa época, então, já aceitavam a carreira? Já aceitavam. Porque viam que você estava ali batalhando. E até me incentivavam, Incentivavam né? bastante. E aí foi assim que tudo começou. E como né? você migra para Gabriela? Já chega Gabriela como um galã? Eu precisaria só fazer um comentáriozinho antes, claro. Que foi o seguinte. No meio dessa história toda, eu acabei sendo convidado para assinar um contrato com a TV Excelsior, né? E aí, eu já tinha feito alguns especiais, assim, acho que 2, com a Bibi Ferreira, na Tupi. E aí conheci a Bibi. E a Bibi era uma pessoa extremamente simpática, acabou se tornando uma grande amiga minha. E aí, eu recebi um convite para ser contratado da TV Excelsior, numa mesa de restaurante, pelo diretor. Ele me viu e falou assim, você tem contrato com a gente? Eu falei, não, você quer assinar um contrato? E me convidou para ser contratado, e eu fui, claro. E aí comecei a fazer as novelas da Excelsior. E aí eu tive a sorte, digamos assim, de me tornar um protagonista. Então eu fazia os protagonistas da TV Excelsior, né? Nessa história eu acabei sendo conhecido do público. E aí um dia eu estou no meio do trânsito, na rua São Luís, o sinal fechou e tal, um carro parou do meu lado, e o sujeito fez assim para mim, eu abri o vidro e tal, e ele falou assim, você tá bom? Era o Maurice Vanot. Maurice Vanot. Né? Falou assim, escuta, como é que eu faço para falar com você? Eu tenho uma peça porque eu gostaria que você fizesse. Meu Deus do céu, era Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Uau! E eu fiz a peça... Primeira montagem? A primeira montagem, com Cacilda Becker, Valmor Chagas, Lilian Lemertz e eu. Que espetáculo. E aí foi uma explosão na minha carreira. Te botou num outro patamar de ator. Me botou num outro patamar. Gabriela veio por causa disso? Não, Gabriela veio depois quando eu já estava na Globo, né? Já tinha feito Carinhoso, já tinha feito... Fogo sobre Terra, da Janete, Carinhoso do Lauro César Muniz e tal. Aí veio a Gabriela, né? Que eu acho que Gabriela é um divisor de águas na televisão para você. Sim. Né? Com certeza. Te posiciona ali até como um grande galã, um grande ator. E fazendo um trabalho de composição. Um trabalho de composição, e é o grande protagonista que eu acho que... Se tornou um grande protagonista. Ele não era na história? Na história ele não é, porque na história... A história... conta um pouco a história dos coronéis do Nordeste e tudo, né? E tem um lado político muito forte e tudo. E tem a história da Gabriela, que é o lado romântico. É claro que a Gabriela, a novela chama Gabriela e o livro Gabriela Cravo Canela. O personagem que eu fazia, o Tonico Bastos, no romance, ele não tem uma presença fundamental.
mas na novela passou a ter. Passou a ter. Passou a ter. Porque Você foi conquistando, então. foi conquistando, de repente, foi uma explosão. Uma explosão. Uma explosão. Tanto que eu conheci o Jorge Amado, com alguma intimidade até. Um dia fui à casa dele à noite, foi quando eu conheci, lá na praia de Itapuã. Era um Réveillon. E aí eu estava na casa do Juca Chaves. E o Juca falou assim, o Jorge soube que você está aqui, quer te conhecer e tal. Tinha alguém que fez uma ponte. E eu fui lá. Ele estava me esperando, ele, Zélia. Nossa, quando eu entrei, ele ficou olhando para minha cara assim. Eu fiquei tão emocionado de conhecer o Jorge. Ele ficou me olhando. E eu parado. Eu me lembro que a Zélia falou assim, emoção fica para depois. A Zélia brincou. Aí eu entrei e fui para uma varanda, em frente ao mar. O Jorge era de poucas palavras. Mas ele disse assim, você está bem, tá bem e tal, não sei o quê. Está quente, está quente. Mas tá gostoso, tá gostoso. É pouco, né? Poucas palavras. Mas na hora de sair, aconteceu uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quando eu saí, que eu ia para o Réveillon do Hotel Quatro Rodas, que era um pessoal da Globo e tal, quando eu na saída, ele me deu alguns romances dele, me autografou, a Zélia também. E eu peguei aqueles romances todos e tal, e na hora de ir embora ele falou assim, eu quero lhe falar uma coisa. Falei, pois não, você... O seu Tonico Bastos é melhor que o meu. Uau! Opa! Ouvi isso do Jorge Amado. Foi uma coisa que eu nunca mais... São coisas que você não esquece. Não esquece. E que vão, de uma certa forma, construindo a sua segurança até como ator, como pessoa, porque você diz assim, poxa, acho que eu estou dando o máximo que eu posso naquilo que eu faço. Eu dou o máximo que eu posso, né? Eu procuro ser o mais honesto possível. Você teve uma determinação pela carreira muito rara, porque você começa com essa convicção aos 9 anos e vai correr atrás de uma maneira com uma força e um foco que eu pouco vi aqui. Sim. Né? E sem nenhum padrinho na carreira e nada. Tudo não tinha nada, nunca tive nada. Quando você estoura em Gabriela, nesse momento, né, muito bonito, né, Fulvio? Muito bonito. Mexeu muito na sua vaidade? Você muda com personalidade ou não? Você continua tendo o mesmo foco e para você não alterou nada? Eu falo isso porque tem muita gente que muda nessa hora. Tem muito ator que se perde nessa hora. E eu falo muito aqui sobre inteligência emocional. Né? Vocês que são ícones brasileiros, referência nacional, não só pelo talento, mas pela carreira, estão onde estão esses anos todos porque souberam ter inteligência emocional para administrar todos os percalços da carreira e também as suas vaidades. Você já tinha essa consciência na época e saber lidar com isso ou não? Isso foi uma coisa que foi surgindo naturalmente? Eu não tinha essa consciência. O que eu sabia, o que a minha convicção era que eu estava no caminho certo, eu queria fazer aquilo. Né? Quando eu fui fazer a Gabriela, o Avancini, com quem eu já tinha trabalhado diversas vezes, me dava muito bem com ele, chegou para mim e disse assim, eu quero que você faça Tonico Bastos. A Globo não quer que você faça Tonico Bastos, quer que você faça o Mundinho Falcão, que foi o Wilker que fez. Mas eu não quero que você faça o Mundinho Falcão, eu quero que você faça o Tonico Bastos. Porque eu sei o que eu quero. Aí encontrei com um produtor da época chamado Niltinho Cupelo, que era uma figura incrível. Disse assim, Fulvio, o Avancini quer que você faça o Tonico Bastos. Briga para fazer, que esse personagem é maravilhoso. Né? Não, eu só estou aguardando, estou acreditando e tal. E aí um dia o Avancini me encontrou e falou assim, consegui, você vai fazer o Tonico Bastos. Não, o Mundinho Falcão era um dos protagonistas, o Tonico não era. Mas o Avancini anteviu a possibilidade que esse personagem tinha para o público brasileiro, que era um personagem tipicamente brasileiro. Era o grande cafajeste simpático. Sim. As pessoas adoravam, crianças, velhos, mulheres. Você não sabe, Marcos, o que aconteceu nessa época de inauguração
de Bataclan por esse Brasil todo, onde eu fui diversas vezes. Portugal me falaram que vocês pararam Lisboa. Hein? Você não foi para Lisboa? Fui. Me falaram que vocês pararam Lisboa. Parou o país. Parou o país, que foi um acontecimento. Um acontecimento como poucas vezes foi visto. Eu fui com a Elizabeth Savala e o Chico Anísio. O Chico Anísio não era, nessa época, o gênio, Chico Anísio não era conhecido em Portugal. Ele falou assim, eu não sou conhecido aqui, mas vou fazer um pocket show de 40 minutos e apresento vocês dois. Isso pela RTP, Rádio Televisão Portuguesa. Ah, não era SIC nessa época ainda? Hein? Não era SIC nessa época? SIC, acho que não, era RTP. Que a Globo lá era SIC, Não era não, era RTP. Ainda. Era RTP. E nós fomos com um patrocínio da Pepsi, né? Então teve um cachê e tal. E aí nós fomos. E aí, quando nós chegamos no aeroporto, houve uma invasão daquele povo, né? Eles invadiram a pista. E eu estava com a Vera, que é minha mulher, e disse assim, Vera, é por nossa causa. Brinquei, achei que não era, né? É por nossa causa, olha, eles estão invadindo a pista e tal. E aí, de repente, os comissários disseram um minutinho, só não desça, por segurança, não sei o que e tal. Entra uma equipe da RTP dentro do avião e começa a procurar. Até que acharam, né? Aí, começaram a gravar e tal. E falei, olha, Vera, acho que é por nossa causa mesmo, né? Bom, aí nós descemos e tal, com aquela multidão, pouca segurança, porque eles não previam que aconteceria isso, mas isso aconteceu. Ideia, né? Chamaram mais segurança e tudo, polícia militar, não sei o quê, e tal, mas uma loucura, foi uma verdadeira loucura, dentro do aeroporto, na pista, na rua, era uma verdadeira loucura, né? E eu me lembro que nessa confusão toda eu me perdi da Vera. A Vera foi para um lado, eu fui para o outro, já não sabia mais onde eu estava, a multidão correndo atrás de mim, os policiais militares atrás, não deixando a multidão. Uma verdadeira loucura. Até que uma Kombi passou por onde eu estava, entra. Eu entrei na Kombi correndo, a Kombi foi embora. Uma Kombi que eu não sabia de quem era. Você encontrou com a Vera onde? No hotel? Lá na frente, nem sei como, mas lá num outro lugar, num outro endereço, cruzando o carro onde ela estava com o Chico. Ela estava com o Chico e a Savala. E eu estava na Kombi. E aí, lá na frente, a gente disse assim, olha, muda para o carro e tal, não sei o quê. Na realidade, essa Kombi era da RTP, né? Tanto é que eles foram gravando, tinha um cinegrafista ali na hora, um cameraman, e foi gravando o pessoal correndo, porque aí virou um curso atrás, né, com buzinas, com não sei o quê. E aí, lá na frente, a gente conseguiu... Eu amo Portugal, eu tenho passaporte. Uma loucura. Você chegou a voltar a Portugal fazendo teatro? Não voltei. Eles me convidaram para fazer teatro na época lá, mas eu não podia, não tinha como, né? E eu não voltei. Sempre na iminência de voltar com peça, com teatro, mas não foi dando certo, acabei não voltando. Recentemente eu fiz a ponte para montar o Caixa 2 lá. Você fez com porque o Caruso? A produtora, que é minha amiga Ana Rangel, eu botei ela em contato com a Belinha, filho do Juca, para eles negociarem o Caixa 2. Eu sempre ajudo eles. Eu encontrei o Caruso ontem. E o Caruso explodiu lá também, né? Ele falou que ficou 10 meses lá. É um sucesso monstro. O Fulvio, é tão bonita a tua parceria com a Vera, né? Inclusive temos a honra de ter a Vera aqui no estúdio. E eu acho bonito ressaltar isso, assim, a Vera sempre te apoiou. Sempre. E ela nunca teve ciúme de você? Não, ela tem um ciúme natural de mulher, mas ela apoia demais a minha carreira, sempre me acompanhou, ela faz parte da minha carreira, né? E você acabou levando isso para sua família também, né? Porque seus filhos viraram atores e diretores. Sim, claro. E virou uma família de atores. Uma família. E a Vera não quis atuar nunca? Não quis atuar. O que a Vera fazia? A Vera, carioca, eu conheci aqui no Rio, na praia, quando eu vim fazer Quem Tem Medo de Virginia Woolf aqui, nós fazíamos na Maison de France. E eu sempre ia à praia, ali no Arpoador. E um dia... estava na praia e tal, e ela começou a me olhar insistentemente, e ela está olhando e tal. Aí houve uma aproximação e a gente não se largou mais. Quantos anos já? Há quantos anos? Casados, 56.
Que maravilha. Conheço há 58. E você fez 70 de carreira? Fez 70 de carreira? Seu tempo de carreira? 70. 70, né? 70, caminho de 71. Você vai completar 71. É. A gente falou da Avancini aqui, muitos atores citam aqui o Avancini como o melhor ator de ator, o melhor diretor de ator da televisão brasileira. Você também acha isso? Eu acho mesmo. Eu tinha brigas enormes com o Avancini por uma série de razões, mas Temperamental demais o ele, né? respeito pelo profissional que ele era, pelo talento que ele era, ele realmente ele mudou muita coisa na televisão para melhor. E ele te ajudou a construir a personagem de Gabriela? Ajudou até certo ponto, mas ele acabou comprando a ideia, porque aquela composição acabou sendo minha mesmo, né? Você que propôs. Eu propus por acaso. Tanto é que nos primeiros capítulos, nos 2 ou 3 primeiros capítulos, eu não estou daquele jeito. Ah, não sabia. Não, na realidade, não nos 2 primeiros capítulos. Você sabe que novela você grava cenas do 6º capítulo, não depois do grava primeiro, seguida. depois do segundo. Mas o personagem surgiu quase que de uma brincadeira, porque eu fui para maquiagem, eu usava aquela pastinha no cabelo, aquela coisa, né? Gomalina, né? Gomalina. E aí o Eric, que era o maquiador da época, Eric Zepik, uma coisa assim, né? Na hora já tinha o bigodinho, ele pegou o pentinho, aquele pentinho que eu usava, e fez assim. Ele pegou, era dele. Ele fez assim e tal, tal. E eu estava assim, fez assim, Eric, você me empresta esse pentinho? Para quê? Eu quero usar em cena. Aí ele falou assim, é seu, de presente. E o Eric me deu o pentinho. E eu fui para a cena para fazer para ensaiar. E num determinado momento, eu tirei o pentinho do bolso, tirei aqui assim, sem avisar ninguém, e fiz assim, e brinquei. E os atores caíram na gargalhada. Eu falei, opa, achei. Acho que é por aqui. E não larguei mais, né? A Vancini adorou. A Vancini adorou, mas ficou preocupado. Eu vou contar uma coisa curiosa. Num determinado dia, a Vancini falou para mim assim, vou falar exatamente como foi, tá? Ele falou assim, eu acho que você não devia usar o pentinho fora de casa. Eu acho que você devia, quando sai de casa, ter uma penteadeira com um espelho e tal. Você tira o pentinho e sai. Eu falei, Vancini, você está me pedindo tudo o que eu não quero fazer. Eu quero surpreender. Você já imaginou você fazer cocô no banheiro? Não há nada mais óbvio. Você fazer o cocô no meio da sala vai surpreender todo mundo, ainda que seja de mau gosto. Usa onde você quiser. E deu super certo, né? Porque é verdade. Claro. É verdade. Claro, você só surpreende se na hora que ninguém está esperando você faz aquilo. Você é um ator que sempre gostou de propor as suas interpretações? Gosto muito. Sempre? Gosto. Meus personagens todos, se você olha, sempre cada um tem uma característica que eu vou descobrindo por intuição. Nada estudado. Eu intuo que aquele é o caminho, né? Foi assim no Chocolate com Pimenta, por acho exemplo. que talvez seja um dos seus maiores sucessos recentes, né? A reprisa toda hora, virou uma referência de novela. Eu até te falar isso, da onde vem a sua relação com o Valsir? Porque você e o Valsir fizeram uma parceria muito bacana na televisão, né? Você fez Alma Gêmea, Chocolate Pimenta, Amor à Vida. Você é um ator que o Valsir sempre gosta de escalar. Você tem uma relação com ele fora do trabalho? Não, o Valsir foi assim. Lá em São Paulo, o Valsir, por alguma razão, a gente se conheceu e tal. E ele fez uma peça, ele escreveu uma peça que eu fui assistir. Eu falei assim, engraçado, pode dar pé, porque eu pedi para ele, encomendei uma peça para ele, né? E ele escreveu. E eu montei a peça. Não foi um grande sucesso, porque foi na transição daquela história
você não podia cobrar mais, porque teve um momento de... Eu me lembro que o meu ingresso era um preço, mas os outros teatros não podiam cobrar aquele preço porque já tinham cobrado. Foi uma época de transição complicada. A peça não foi sucesso. Mas era um bom texto, não era ruim, não. E aí eu me tornei amigo do Valci, ia à casa dele, ia à minha casa, enfim, nos tornamos amigos. Aí, aí pedi uma segunda peça para ele, né? Montei, foi sucesso, e eu fiz com o Luiz Gustavo, né? Fiz com o Luiz Gustavo. Eu fiz 3 peças do Valci. Eu fiz o Batom, Grita Paixão e mais Até que o Sexo Nos Separe. Aí ele começou a escrever para a Globo e tudo mais e tal, e a gente começou, nessa altura já tinha feito diversos trabalhos na Globo, então ele me chamou para fazer. Então sua relação com o Valci é lá do teatro, lá de trás, lá de muitos anos, De muitos anos. Por isso que ficou uma relação muito sólida. Muito, muito sólida. E ele fez, acho que, o Chocolate com Pimenta, depois Alma Gêmea, depois o Amor à Vida, ou antes disso, o Caras e Bocas. Eu fiz umas 5 novelas. Você fez umas 5 novelas. Diversas novelas. Aí depois tivemos um pequeno arranca-rabo. Quando termina o teu contrato com a Amor à Vida, foi o período que a TV Globo inicia o término dos prazos longos com os atores. Eu fui um dos primeiros. Você foi um dos primeiros. E ali, inclusive, começa a minha tese, que eu começo a estudar em 2015, sobre a jovialização da televisão brasileira e o que viria a acontecer com a mudança da faixa etária dos produtos, né? Tanto que eu comemoro agora 10 anos desse processo todo que eu estudei, que vai virar no livro, que vai enaltecer os 350 maiores personagens da história da teledramaturgia brasileira, que eu vou contar a história dos atores e o impacto socioeconômico político na sociedade. Inclusive eu vou puxar pela personagem de Gabriela, porque eu puxo, cada ator tem o seu personagem-chave para puxar. E ali eu detecto o etarismo absoluto na televisão brasileira. Eu vejo que as novelas hoje, o número de personagens 50, 60 a mais, são extremamente reduzidos em relação ao passado. Você também tem essa visão? Você acha que houve um equívoco muito grande no comportamento, na forma de dirigir e conduzir as relações? Acho que sim. Eu acho que a novela mudou muito, a teledramaturgia como um todo mudou muito, eu acho, né? Nós fazíamos novelas, na minha opinião, mais consistentes, com certeza, com personagens mais robustos, fortes, né? mais adultos, como você disse. Mas eu acho que agora isso é muito superficial, a coisa é muito superficial, fica muito clipado, né? As cenas são curtas. São curtas, é uma coisa meio... Assim, é uma coisa muito consumista, na realidade, né? Para consumo, serve. Não tem mais uma preocupação de se fazer um trabalho de grande qualidade, ou com alguma proposta, ou social, ou política, ou de qualquer outro tipo. Não existe mais, né? Você teria vontade de voltar a fazer uma novela com um personagem consistente? Tem esse prazer ainda? Gostaria muito. Não gostaria que ela fosse tão longa como as novelas que eu fazia, que duravam 10 meses, 11. Fiz novela de 1 ano, né? Mas uma minissérie, digamos assim, de até 2 meses, uma coisa, eu gostaria muito. Porque eu acho que é uma linguagem tão conhecida do público. A televisão é uma coisa tão próxima do público, tão íntima, né? É uma forma de você mostrar o seu trabalho, de propor ideias, enfim, de fazer com que as pessoas reflitam sobre algum tema, alguma coisa. Então, eu acho que seria interessantíssimo. Mas não existe mais, né? Agora é a minissérie de 6 capítulos, 8... A coisa acho que está no processo de transitório novamente. Eu acho que a discussão do etarismo foi para a mesa, eu acho que os resultados começaram a aparecer, tanto que a Sueli Franco veio numa personagem de frente na novela agora Dona de Mim, uma personagem importante. Quem? A Sueli Franco. Sim. E eu acho que todo mundo percebeu como vocês fazem falta em personagens estratégicos na teledramaturgia, como o público sente. Isso diretamente reflete no Ibope, não tem como não refletir no Ibope. Eu acho que sim. É claro que tem um afastamento do público. Eu falo isso, inclusive, porque eu sempre digo, eu faço teste com vocês. Você, quando gravou o vídeo da PEC da bandidagem, que você me encaminhou, lembra? O vídeo da PEC da bandidagem que teve recentemente, daquela lei que o Congresso queria passar? Sim, sim.
Você fez o vídeo e quando eu postei deu 1 milhão e tantos de views e o público só escrevia uma coisa, que saudade de ver o Fulvio Stefanin em uma novela, saudade. O público não estava nem comentando em si o que você estava falando. Cadê o Fulvio Stefanin? Aonde ele anda, né? Eu achei muito simpático da parte deles aquilo. Você tem uma característica interessante, que você é um ator que passou por várias emissoras. Você fez Bandeirantes Imigrantes, né? Você fez várias coisas na TV Record. A sensação que me dá, Fulvio, é que você está sempre em função do trabalho. Você não está preocupado aonde vai ser. Você sempre foi assim? Fui sempre assim, né? Fui sempre assim e eu procuro fazer um trabalho de qualidade sempre, né? Se for uma coisa interessante que me interessa e que tem alguma coisa a ver comigo, evidentemente, aí eu compro a ideia, né? É claro que eu recebo muitos convites de coisas que não tem nada a ver comigo, Sim, aí eu, sim. um jeitinho e tal, digo que não é o meu caso e tal, não é. Mas, enfim, e aí eu procuro sempre, eu sempre estou muito atrás da qualidade, fico muito atrás da qualidade, sabe? Eu sou um pouco perfeccionista, é uma coisa meio neurótica. Você gosta de ler, avaliar o texto, né? De entender se a personagem... Eu tem sou mais importância. intuitivo. É? Mais intuitivo. Eu leio o texto até certo ponto, eu dou uma lida e tal, vejo como é que vai ser o personagem, no estudo e tal. Eu de repente, ele aparece, alguma coisa aparece e eu vou atrás. Quando eu não vou atrás dessa intuição, eu erro, né? É claro que eu já fiz trabalhos que não foram bons, né? Mas eu acho que fiz coisas boas também. E você usa também esse seu processo na hora de compor a personagem? Você vai todo na intuição? Sempre na intuição. Você sabe que hoje tem os preparadores de elenco, né? E eles são uma profissional importante dentro das produções. A gente conversa muito com cada ator aqui, uma visão. Tem gente que não gosta de preparação de elenco, tem gente que gosta. Eu sempre cito a Irene Kumelevitz, que ela achou que o Kumelevitz trouxe informações importantes, diferentes para ela. Eu achei barato, ela com 80 anos ainda está disposta a aprender. Você tem essa relação aberta para um preparador de elenco? Se ele chega para você, Fulvio, eu gostaria que você experimentasse aqui. Você está aberto a isso? Está aberto a isso? Estou aberto, claro. Você não está achando que você sabe tudo? Não, eu não sei tudo, mas não sei mesmo. Não sei mesmo. E você gosta disso? Gosto. O diálogo eu acho que é importante, que você constrói com o diálogo. É bom, né? Você cresce, né? Porque às vezes tem coisas que você não está enxergando, né? Você assim, poxa, eu não estava vendo isso. Às vezes é uma coisa tão clara. E às vezes você até mostra para um diretor, por exemplo, uma coisa que ele não estava vendo. Sim. Então, Sim. essa coisa do diálogo é fundamental. Fundamental. Claro. É uma troca. Temos um país, Fulvio, onde as mulheres são muito cultuadas, né? E eu falo isso porque eu estou trazendo todos os grandes atores aqui. E o Ezio Luiz me chamou a atenção aqui, me deu uma dura aqui dentro desse estúdio, e eu aceitei a dura. Acho que ele estava coberto de razão, porque a minha história é muito forte com as mulheres. Então eu acabo falando muito mais das mulheres do que dos homens. E temos homens importantes, tão igual às mulheres, isso é óbvio, né? E eu falei que eu tenho que botar as mulheres dentro de mim, os homens iguais às mulheres, enaltecer da mesma forma. Porque como eu fui criado com Bibi, com Marília, com Tônia, Natália, Irene, eu acabei acostumando com elas. Mas a minha pergunta para você é, você acha que as mulheres no Brasil têm sido mais valorizadas que os homens, que os grandes atores, ou não? Eu acho que as mulheres, elas sempre são tratadas como divas, né? Sim. Mas não é só no Brasil. No mundo, né? No mundo, né? Claro, você tem os grandes atores que ficaram para a história, né? Você tem o Marlon Brando, você tem o Mastroianni, você tem grandes atores, né? Cantores também, você tem o Frank Sinatra, que são verdadeiras estrelas, né? Tudo, mas as divas, né? Você fala Bette Davis, você fala de... Rita Hayworth. A gente sonha com ela. Claro. Você fala sonha com ela. Sofia Loren, são as grandes musas, né? Então, eu acho que elas são cultuadas no mundo inteiro. Mas eu acho que elas até merecem, né? Porque são mulheres fantásticas, né? A mulher é uma coisa maravilhosa. Então você não se sente diminuído perante a elas em nenhum momento? Não me sinto absolutamente. Não me sinto, não. Isso é bom. Você sabe que eu faço uma peça em São Paulo chamada O Pai. Pai, quero falar dela, inclusive. Você viu a Sim, peça. Linda. A peça faz um sucesso incrível. Agora até nós demos uma paradinha, vamos voltar. Faz muitos anos em cartaz, né? Muitos anos em cartaz. Muitos, desde 2016. E é o Léo que dirige. O Léo dirigiu, né?
E agora o meu filho, o Fulvinho, também faz a peça. Como ator? Um dos atores saiu e ele entrou. Então é a família que está ali, Família né? toda. Você sabe que a plateia vai e adora, mas adora assim, de uma forma incrível. As pessoas querem tirar fotografia e tudo mais e tal. Eu sinto um carinho tão grande nessa atitude, sabe, nas pessoas que querem chegar próximo. Sim. Outro dia, uma senhora já, né, e tal, disse assim, eu trouxe um presente para você e um presente para sua mulher. Eu dei um presente para a Vera. Ah, que E você conhece não só a minha carreira, conhece a minha família. E ser dirigido pelo filho, é bom? Muito bom. Eu acho que o Léo, não por ser meu filho, mas acho que ele é um ótimo, talento. Né? Ele dirigiu o filho agora. Porque o pai, filho e mãe são uma trilogia. Ah, o pai, não sabia. a mãe e o filho. Né? Aliás, são Quem faz o filho? O filho agora é o Gabriel Braga Nunes. Ah, né? Eu vi o anúncio da peça. Você Ele chegou com a menina. Eu não sabia. Maria Ribeiro. Eu não sabia que era uma trilogia da peça O Pai. E os textos são maravilhosos. Esse é o mesmo autor. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Aliás, ele entrou para a Academia Francesa de Letras agora, na semana passada, com pouca idade, né? Porque ele deve ter 40 e pouco. Quando ele fez O Pai, ele tinha 32 anos. Jovem. Olha que talento. Jovem, porque é um texto muito consistente. E acabou fazendo o filme também, você viu, com o Anthony Hopkins, que ganhou o Oscar. Mas a peça, você que descobriu o texto? Não, foi uma atriz que faz a peça também, que trouxe a peça da França, né? Ela viu na França e trouxe a peça e tal, e me convidou para fazer. E aí convidou o Léo também, enfim, aí a coisa aconteceu. E trabalhar em família, com um filho atuando, é mais fácil A ou gente mais difícil? separa, sabe? Separa? Separa, consegue. A gente consegue fazer uma coisa bem separada, bem distinta. Eu acho que funciona por isso. Se fosse, seria briga todo dia. Paulo e Nissete também sabiam trabalhar muito bem em família. E quem? Paulo e Nissete. Trabalhavam muito bem. Muito em família, bem, né? Muito bem. Não é todo mundo que trabalha bem em família, não. Não é todo mundo. Não é todo mundo, não. Até para o público não achar, é um conto... Não. Mas características, né? Eu acho, de uma maneira, eu vejo com bons olhos. Eu acho muito simpático, né? Ô, Fulvio, você tem uma história com São Paulo que o Paulo Otran me dizia, uma coisa muito engraçada. Ele falava, Montenegro, eu não vou para o Rio porque no Rio eu sou um fracasso. Eu não tenho público no Rio. Coisa de Paulo Otran. Ele vinha e ele sempre ia muito bem. Mas ele tinha uma relação com São Paulo muito forte. Ele gostava de fazer temporadas em São Paulo. E o Rio era um mês, 2 meses. Eu fiz 8 produções dele aqui, mas tudo rápido, porque ele tinha essa coisa que o Rio não tinha o público de São Paulo. Você tem uma história muito parecida de São Paulo com o que o Paulo fazia também, de fazer temporadas longas de São Paulo. Isso é porque você é um apaixonado por São Paulo ou tem preguiça de fazer teatro no Rio de Janeiro? Não é por isso, não. Eu fiz teatro no Rio de Janeiro com muito sucesso. Mas muitos anos lá atrás, né? Há muitos anos. Muitos anos. Né? Eu fiz uma peça, mais de uma, lá no Teatro Princesa Isabel. Você sabe que vai reabrir? Vai reabrir agora, né? O meu amigo comprou o teatro. Ah, que bacana. Bacana, né? Que bom. Tá reformando bom aquela saber galeria. que o teatro renasce, né? Aquela galeria toda ele vai reformar. Ah, que bom. Bacana, puxa vida. né? Mas eu fiz lá Feira do Adultério, Sim. que era uma peça de 6 peças, 6 textos. Rosinha não fez com você? Rosa Maria Murtinho? Rosa Maria Murtinho. Jô. Arlete Salles. Mauro e Osmar Prado. Osmar Prado. Né? Que elenco, meu Deus. Um sucesso foi na época. Ficamos aqui um ano fazendo com muito sucesso. Depois fomos para São Paulo, repetiu o sucesso. Enfim, era uma peça de grande... Mas eu falei isso porque eu não tenho visto você trazer seus espetáculos recentes, digamos assim, dos últimos 15 anos para cá. É verdade. Né? Eu comentei por isso. Eu vejo você muito... O Pai, por exemplo, é um espetáculo que o Rio de Janeiro mereceria assistir, que é linda. Mas é porque que você... A gente está tentando. Mas você tenta. Ficou muito caro. Mudou muito. Tudo. Mudou muito o cenário. Não tem mais apoio aéreo. Não tem mais. Mas você gostaria, então? Gostaria muito. Né? Você tem essa intenção. A gente conversa isso toda semana. Porque merecia. Merecia. Eu acho que o Pai aqui faria um grande sucesso. Com certeza. Com certeza. Eu quero falar um pouquinho de Menomale, que eu era um garoto. Menomale, né? O Menomale, eu não sei como é que surgiu o projeto. Eu sei que eu lembro muito da junção você e o Juca, vocês já tinham muita amizade, Bibi chega para dirigir,
né? Sim, Eu não sei se vocês tinham consciência que Menomale seria aquele fenômeno, né? fenômeno. Fenômeno, né? A gente está falando de 1.000 pessoas por noite no momento. 1.100.000 e tantos mil espectadores. Isso é Fora de... fora de qualquer, ou atualmente, da realidade. Vocês, quando montaram o Menomale e trouxeram a Bibi, vocês tinham noção que viria uma coisa tão impactante? Olha, a minha história no Menomale começa assim. O Juca me telefonou perguntando se eu queria fazer a peça. E eu não podia fazer a peça, porque eu já estava com outro projeto engatilhado, caminhando. Juca, eu não posso fazer porque já está tudo certo. Mas desliguei o telefone e falei, meu Deus, acho que eu vou perder uma coisa muito interessante, muito boa, sem ter lido a peça. Porque o Juca era um grande autor. Sim. Para mim, ele é o maior comediógrafo do Brasil. Sem dúvida. Sou fã Sem dúvida. Fã absoluto. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu disse assim, meu Deus, será que eu vou perder isso? Pensei, fui até o dia seguinte, mas isso estava me atormentando. Eu falei, eu preciso ser rápido, porque senão ele convida outro ator para fazer. Liguei para o Juca. Juca, mudei de ideia, quero fazer, ainda dá? Porque eu achei que ele poderia ter telefonado. Sim. Ele falou, ainda dá. Eu não liguei para ninguém. Falei, ai. E aí nós nos encontramos, e aí o Luiz Gustavo entrou no projeto também, e o Sérgio Dantino. Para produzir. Para produzir junto conosco. Como que o Sérgio Dantino entrou? Porque nós nos reunimos e precisávamos de um produtor que fosse mais, não tão artista e mais da parte burocrática e tal, não sei o quê. Vamos chamar o Sérgio Dantino. Chamamos o Sérgio, né? Chamamos o Sérgio, e aí nessa reunião houve a proposta de sociedade. Fizemos uma sociedade. Nós quatro, né? E aí foi aquele estouro que você viu durante tanto tempo, foi uma verdadeira loucura. Flávio Rangel morreu, começou a dirigir, morreu, teve isso? Não, ele morreu quando nós estivemos no Rio, fazendo a peça no Rio, mas ele não fazia parte do projeto. Tá. Não. E aí a Bibi, né? Bibi que estava desde o começo. Estava desde o começo, era a pessoa certa para aquele espetáculo. E foi aquele sucesso que você viu. Uma verdadeira loucura no Brasil inteiro. A gente voltava para os lugares, lotava as casas todas, fazia sessões extras. Foi um estouro. Você acha que é um espetáculo datado para remontar? Se o quê? Ele é datado para remontar? É datado. É difícil, muito porque difícil. É um momento exato do Brasil. É um momento... Teria que ser uma adaptação muito grande, seria muito difícil. Né? Foi difícil a Bibi dirigir esse elenco todo? A Bibi era uma pessoa exigente. Muito. Mas se você conhecesse a Bibi mais intimamente, que ser humano maravilhoso. Incrível. Eu sou suspeita, eu trabalhei com ela em 20 anos. Nossa, Bibi... Eu amava. Ela tinha um sarcasmo, uma ironia. Claudina junto com ela. Um mau humor construído de mentirinha. Ela era maravilhosa, eu adorava. A personagem. Nossa, maravilhosa. Ela, como diretora, te acrescentou alguma coisa que você... Talento, né? Talento. Ela sabia tudo, né? Eu aprendi muito com a Bibi. Você lembra alguma coisa que ela tenha te dito que você fale, poxa, isso foi um diferencial? Não, é impressionante. Eu me lembro, por exemplo, que a Bibi... aconteceu umas 4 vezes no Menomale, ela dizia assim, gente, eu não vou ensaiar. Eu terminava o ensaio e falava assim, essa cena não vai ser como está, porque eu não gosto. Ela tinha dirigido. Não gosto. Eu vou encontrar uma solução para essa cena. No dia seguinte ela vinha, a solução era maravilhosa. Ela tinha uma criatividade, uma coisa... Era sensacional. E o que eu gosto dela, ela não gosta muito de trabalho de mesa. Não sei se você passou por isso, ela gosta de ler pouco na mesa. E ela não trabalha ensaiando muitas horas, ela é objetiva. Ela ensaia curto espaço de tempo. Né? Ela não fica 6, 8 horas como os espetáculos que as pessoas gostam de dirigir. Não, o contrário. Ela é bem vamos objetiva, levantar o espetáculo, vamos, decorem, vamos fazer acontecer. E acontecia de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Você e o Juca já tinham tido alguma parceria no teatro nesse nível? No teatro, não. Não, né? Aí depois veio o Caixa 2. E aí vocês fizeram uma sequência, né? O Caixa 2 aconteceu muito por minha causa. Porque o Caixa 2 não existia, claro.
existia o Motel Paradiso. E um dia eu falei pro Juca, Juca, vamos remontar o Motel Paradiso com o nome de Motel Paradiso 2? Ele olhou e falou assim, que ideia? Poxa, eu vou pensar nisso e tal, não sei o quê. Vou reler a peça e aí me telefonou dizendo assim, vamos fazer. Aí começamos a conversar sobre o Motel Paradiso 2, que era uma peça que já tinha feito muito Que foi sucesso. um grande sucesso. Né? Grande Uma sucesso. comédia hilária. Mas no meio dessa história toda, de telefonema para cá e para lá, ele disse assim, eu tive uma ideia, vamos ver se você acha que é legal. E me contou a ideia do cheque que vai para É uma história genial. da mulher do bancário. Do bancário. Eu falei, Ju, que essa ideia é maravilhosa. Ele falou, vou desenvolver isso. E aconteceu o Caixa 2. Então, o Caixa 2 foi essa loucura. Tem algumas coisas no Caixa 2 que são ideias minhas, poucas, claro. Algumas coisinhas assim que ele aceitou, porque o Juca ele está muito aberto também ao diálogo, né? Sim. A história do cantor, tudo, aquela história é minha, né? A história da história da Mercedes, não da Mercedes, que o cara tinha um sonho que era ter um Santana, na época era o carro Santana. Era um carro bom, né? Porque ele não pensava com Mercedes, porque isso era inatingível. Ele dizia assim, ele pensa no Santana, vamos colocar isso e tal. Você sabe por que eu não tenho Santana? Porque você não apaga a luz. Essa história é minha. Dos meus filhos que não apagavam a luz. Eu contei para ele, vamos botar na peça e tal. Então, eu tenho uma participação nesse sentido, claro. Né? Mas a peça foi maravilhosa. E depois vocês partiram para o Mãos na Luva, né? Como é o nome? Era o que vocês fizeram em São Paulo, Mãos Limpas. Mãos Limpas já foi bem depois. Mas é uma trilogia ou não? Não. O assunto, o tema que o Juca aborda sempre política, tem alguma política e tal, né? Mas foi um outro momento, foi bem mais tarde, né? Aí eu encontrei com ele num restaurante, né? E assim, eu estou escrevendo uma peça, estou terminando e tal, vamos fazer a peça e tal. Uns 20 dias depois a gente se encontrou e fez uma leitura. Mas vocês dois viraram uma parceria forte no teatro muito brasileiro, forte. Né? A gente fez o Procura-se um Tenor também. Procura-se um Tenor também. Vocês viraram uma referência. A junção de vocês dois cria uma expectativa no público. Vocês teriam vontade ainda de voltar a trabalhar? Muito. O Juca é um ótimo colega. Merecia, né? Grande colega, grande amigo. E grande colega de palco. Ele é um profissional maravilhoso, né? Respeitoso e generoso. Eu adoraria. Eu não me lembro por que você não fez o Caixador no Rio. Eu fiz com o Mauro Mendonça e o Oswaldo Loureiro. Você lembra por que você não veio? Porque o Caixa 2, a gente viajou com a peça e tudo mais e tal. Aí, num determinado momento, eu disse, Juca, vamos dar uma parada, porque a gente estava muito cansado. A gente não parava de fazer sessões extras e tudo. Vamos dar uma paradinha, vamos nos dar um presente, já que está fazendo tanto sucesso, para a gente poder viajar, para poder curtir, até o dinheiro que tinha ganho, né? E aí, ele topou. Vamos fazer isso e tal, não sei o quê. Conversamos com o elenco, tudo bem. Num determinado dia, ele disse assim, Fulvio, eu fui procurado pelo Teatro Cultura Artística para a gente fazer uma temporada lá. A gente já tinha feito, tinha estourado no teatro de 1.100 e tantos lugares. Delícia. Tinha estourado. E aí, eu disse, não, Juca, não vamos aceitar. Eu tive uma intuição de que não iria bem na segunda vez, porque já tinha ido tão bem na primeira vez, super lotado, com gente voltando da bilheteria e tal. Eu tive uma intuição de que não seria a mesma coisa. Ele falou assim, não, mas vai ser maravilhoso, porque a gente pode fazer, acontecer. Eu disse, não, Juca, nós combinamos, eu queria manter o que nós combinamos. Não, mas vamos fazer, não sei o que. Eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu não faço, porque eu decidi. Eu acho que ele errou. Por que ele errou? Porque eu acho, nós fazíamos um casamento tão maravilhoso. A dupla, né? Não era aquelas 4 semanas a mais no Teatro Cultura Artística, que poderia ser sucesso, poderia não ser a mesma coisa da primeira vez, queria modificar alguma coisa, para a gente aproveitar. Mas ele quis fazer. Eu soube que
foi bem, mas não foi a loucura Não que foi o tinha estouro de sido. vocês, não. É, Não foi. não foi a mesma Tanto coisa. como aqui no Rio, ficou 9 meses em cartaz, no Teatro Ginástico, mas não foi um fenômeno. Foi bem, mas não foi um fenômeno. Pois é. Longe de ser o que Eu vocês acho que ele fizeram. errou na escolha, não na escolha do ator. Ou era o Mauro, que é um grande Sim, ator, não porque isso. o projeto estava muito enraizado com vocês. Mas acho que a gente fazia... Uma O dupla público, ali. acho que... não é o que eu queria ver os dois, entendeu? Né? E ainda merece vocês voltarem com essa junção. E aí... Ô, Fulvio, o teatro, né, isso é muito bonito ver na sua carreira, está sempre presente. O teatro é a sua casa. Você vai lá, faz o cinema, você vai lá, faz a televisão, for o que for, mas você está lá no teatro. Pelo que eu percebo, você nunca abriu mão do teatro exatamente para não só exercitar, mas também como teu porto seguro, né? O teatro é seu porto seguro. Eu acho que sim, porque o teatro, além de ser uma grande escola sempre, né? Sempre, eu acho que todo ator deveria fazer teatro. Porque você aprende muito com o teatro. Né? Você está inteiro, você está entregue, a plateia está ali. Você não tem recurso, a não ser você mesmo. Então você aprende muito obrigatoriamente. Você é obrigado a aprender. Né? Então, eu acho que teatro teria que fazer parte de todos os atores. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho uma carreira de teatro e eu gosto muito de fazer teatro, apaixonado. Né? O palco me faz bem. O palco é um né? templo. É um templo. É uma coisa que você diz assim, aqui é um espaço que eu gosto, que de uma certa forma eu domino, né? Onde eu me comunico com as pessoas de uma forma tão direta, tão próxima, né? Eu gosto. Então eu sou apaixonado por teatro. Tem atores que me falam que eles chegam no teatro, às vezes eles não estão bem. Eu produzi mais de 100 peças, eu vivi muito isso. Às vezes o ator ou a atriz não chegava bem, aí eu deixava no camarim quietinho, ia fazer a peça e aquela energia da plateia era tão boa que saía do teatro ótimo, renovava a energia, né? Tem isso, você né? se renova Você sempre, se renova. né? É porque você diz assim, não, mas o teatro é uma repetição, você faz sempre. Não, mas cada espetáculo é uma nova experiência, é um novo momento. O teatro é um momento único. Sim. Aquele momento não se repete. É como um concerto de piano. Um grande concertista, ele faz... Aquele momento não se repete, mesmo que ele toque novamente num outro lugar, num outro espaço. Aquele momento é único. Você ainda tem o prazer, assim, no final de semana, ir para o teatro trabalhar? Você gosta? Tenho, Tem. claro. Uma peça que me faça... Que justifique, né? Claro, que justifique, claro. Né? Mas eu tenho, sim. Tem a Vera, então adora. A Vera, gosta? A Vera diz assim, você precisa fazer teatro. A Vera Você precisa fazer teatro. Por quê? Porque eu quero ir ao teatro. Muito bom. Recentemente você fez um filme para o streaming, fez uma série, e eu te pergunto isso por quê? Você tem hábito de ver streaming? Você está vendo o que está rolando no streaming, nas plataformas, Netflix, da Olha, Amazon? às vezes eu vejo, não vejo tudo, não. Você gosta? Gosto, nem todos são bons, mas vejo alguma coisa. Fiquei fascinado com a adolescência, fiquei fascinado. Escandaloso. Que coisa incrível. Com revolucionário, né? Com plano único. Revolucionário. É impressionante aquilo. Eles devem ter ensaiado para fazer aquilo. Nossa, aquilo ali é uma coisa... Ali trouxe uma nova linguagem, uma lição. né? Uma lição. Você está dentro da ação porque não existe corte. Como não existe corte, você está dentro da ação. Foi um Eu trabalho fiquei fascinado realmente com aquilo. Mas você acha que as nossas séries, que todo mundo dizia que tinha uma lenda que nós não sabíamos fazer série, que sabia fazer novela. Hoje, as nossas séries estão cada vez melhores, estão evoluindo muito de produção, de qualidade artística. Você acha que nós estamos no caminho certo, numa crescente? Eu acho que sim. Eu acho que... Sabe por quê também, Marcos? A vida ficou mais dinâmica, mais urgente, ninguém mais tem mais tanto tempo. Sim. É porque a tecnologia avança e você tem que correr atrás. Com certeza. Né? Então, o teu tempo mudou. Com certeza. As peças de teatro que duravam 2h30, com 3 atos, né, com 2 intervalos. Todas mais curtas, né? Hoje são mais curtas. Hoje, se você fizer uma peça com mais de 1h15, 1h20, as pessoas já começam a se mexer na plateia, na cadeira. Eu procuro não fazer. Digo assim, a peça não pode ter mais de 1h15, Sim. porque é quanto o público aguenta. Bibi sempre falou muito isso. Hein? Bibi sempre falou muito isso. Bibi e Marília, sempre muito preocupados com o tempo de espetáculo. Muito. Todas duas. Né? Antigamente as pessoas saíam, iam tomar café, voltavam para o segundo ato, aí tinha o terceiro.
tinha um tempo para isso. Não tem mais esse tempo não existe mais. É verdade. Né? Parece que a vida ficou mais compacta, mais rápida. Mais rápida, Não é muito verdade? rápida. Você sempre produziu suas peças? Não sempre, mas na maioria das muitas vezes. vezes. Muitas E vezes. você gosta de produzir? Gosto de produzir porque eu gosto de estar no comando. Mas Né? produzir para você Não por foi uma poder. liberdade ou uma necessidade? Não, chegou a ser uma necessidade, porque se eu não produzisse, eu não trabalhava. Então você Né? começou A a aí exercitar eu tinha que mesmo para fazer. poder virar uma roda que girasse para você. Tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, estar no comando me dá um prazer, não pelo poder, que isso é uma Sim. bobagem, mas para poder conduzir da forma que eu acho que é a melhor forma de conduzir uma temporada, um espetáculo, saber exatamente os momentos de continuar fazendo, de sair para viajar, sabe? Essa coisa me fascina, né? E hoje, com tantos anos de carreira, né, com tantos prêmios, com tanta consagração, 70 anos de carreira se passaram, o que você diria a um jovem ator que está iniciando essa carreira? Bom, ele vai encontrar obstáculos e dificuldades que são diferentes das que eu encontrei. Os tempos mudaram, Completamente. claro, mudaram totalmente. Mas eu acho que se for uma necessidade pessoal, tem que ir em frente, porque esse é o sonho que você realiza. De uma certa forma foi o que Como foi a sua verdade, né? Foi a sua verdade. Então eu acho, como diria Rainer Maria Rilke, em Cartas a um Jovem Poeta, que é um livro que foi meu Clássico, livro de cabeceira. Né? Todos nós temos ele ali, né? Né? Aquilo é um aprendizado. Total. E essas cartas endereçadas a um poeta, que é ele mesmo, né? São exatamente para abrir esses horizontes. Você só deve escrever se você sentir necessidade absoluta de escrever. Eu trouxe isso para a minha carreira. Você só deve atuar se você sentir necessidade absoluta de atuar. Então, se o jovem quer ter uma carreira, né, ele tem que sentir necessidade, ele tem que ter certeza, ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz. E o mais honesto possível. Mais honesto. O que é ser honesto? É saber como conduzir a própria carreira de uma forma correta, sem grandes lances de oportunismo, de coisa. É ter um foco, é fazer a carreira para valer. É assim que ela acontece, a carreira. Se você não tratar a sua carreira dessa forma, ela acaba. Com certeza. Ela esfarela. Você tem esse hábito dessa conversa com seus filhos? Sobre carreira, sobre a profissão? Eu falo muito com os meus filhos sobre isso, né? Já disse para eles tomarem muito cuidado, né? Porque é uma carreira difícil, não é uma carreira... Se você não for cada vez mais difícil, tá? Se você não for apaixonado, você não consegue fazer. Mas se for apaixonado, tem que ir em frente. Acho que esse é o grande segredo mesmo. Temos uma paixão em comum. E o nome dela chama-se Irene Havas. A Irene. Nossa, Irene faz parte da minha família, passa Natal na minha casa, Novo na minha casa, melhor amiga da minha mãe, da minha irmã. A gente ama de paixão. E a gente fala muito de você e da Vera, não sei se vocês sabem. Muito. Irene e Edson, eles são queridíssimos. É como se fossem meus pais. Eu tenho uma relação com os dois como se fossem meus pais. Eu nunca perguntei isso para ela, vou te perguntar aqui, que eu esqueci de perguntar. Da onde surge a sua relação com a Irene? Em que momento? Não de trabalho assim, quando vocês se identificam mesmo como essa amizade bonita de vocês. Olha, começou em São Paulo, na Excelsior. A Irene sempre diz assim, eu conheci você antes. Disse, mas aonde? No Teatro da Tijuca, quando você fazia A Raposa e as Uvas. Mas você Tijuca aqui no Rio? Mas você teve uma passagem na Tijuca? Não, porque eu vim fazer uma peça aqui. Porque eu sou tijucano. Hein? Eu sou tijucano. Ah, é? Você é tijucano? Sou tijucano. Você lembra que tinha o Teatro da Tijuca? Sim. Numa galeria? Sim. Pois é, eu fui fazer a peça, no Teatro Mesbla. Ficava lá no último andar. Em frente à praça ali, né? No centro. Na Praia do Russo, uma coisa assim, né? E aí, depois nós fizemos a peça no Teatro Tijuca, não sei se uma semana, uma coisa assim. E ela foi assistir, mas eu não sabia, não conhecia a Irene. E ela me contou depois, né? Que ela foi assistir e tal. E nós nos encontramos pela primeira vez na Excelsior, trabalhando. E fizemos uma amizade natural, espontânea, que surgiu do nada. E essas amizades que são as boas, né? São as boas. E que até hoje, a gente às vezes fica um longo tempo sem se encontrar
por razões profissionais, ela aqui ou lá, enfim, diversas razões. Mas quando se encontra, dá a impressão que a gente se viu ontem. E ela adora a Vera, nossa, ela fala muito de vocês. E agora vocês estão trabalhando juntos no filme da Fernandinha Torres, Corretores. Uma alegria ter vocês dois juntos. Bom reencontrar? Nossa, foi quando eu soube que ela ia fazer a minha mulher, sua né? mulher. Nossa, eu fiquei feliz da vida, porque era um projeto tão bonito, tão Muito interessante, né, da Que Fernandinha. roteiro bom, né? O roteiro maravilhoso Que da Fernandinha roteiro Torres. bom, como ela né? escreve bem. E a direção do Andrucha. E o elenco é tão bom e é tão gostoso o ambiente criado ali de trabalho, Eles são tão bárbaros. interessante, tão amistoso. É muito, muito interessante, muito gostoso, né? Diz assim, puxa, nessas horas ser ator é muito bom, né? Porque você encontra pessoas tão admiráveis. Eu conhecia a Fernandinha de muitos anos. Não era amigo, mas porque não encontrava nunca, mas eu conhecia há muitos anos, porque eu dava umas caronas para ela. Na época do Eu Prometo, que a gente gravava na usina, né? Então, quando o roteiro Comecei coincidia... minha carreira nesses estúdios. né? Que é na usina ali na Herbert Richards. Herbert Richards, lembro. claro. Aí, quando o roteiro coincidia, eu pegava a Fernandinha no Jardim Botânico e levava. Antes eu passava pela Prudente de Moraes e pegava Malu Mader. E aí pegava a Fernandinha e levava lá para a usina, quando coincidia o roteiro. Então eu me lembrei, outro dia eu lembrei, você lembra que dava umas caronas? Claro que eu lembro e tal. Mas é um ambiente maravilhoso. Muito bom. E trabalhar com a Irene sempre é uma delícia, né? Por tudo. Não só pela pessoa que ela é, pela generosidade e tudo, mas ela é de um humor. Eu falei para ela, falei, Irene, você já fez um grande sucesso com o Juca, você já fez um grande sucesso com o Caruso, mas nessa encarnação está faltando ainda um grande sucesso no teatro, você e o Fúvio. Porque é uma parceria, né? Nós fizemos uma peça. Mas quantos anos tem? Há muitos anos era... Tem um psicanalista em nossa cama, que era uma peça... Mas não eram só dois, né? Era um elenco grande, né? Três. Eu vi com Débora Duarte, é verdade, eram três. Nós fizemos e foi um grande sucesso. Na época a gente se divertiu muito. João Bittencourt? João Bittencourt. João Bittencourt. A gente se divertiu. Grande comediante. Grande. Encontramos com a Cristina Bittencourt, filha dele, no prêmio da PTR. Ah, é? O João Bittencourt é um comediante que dá para remontar. Ele tem um texto mais contemporâneo, né? Que dá para adaptar. Dá para adaptar. E era um grande autor. Irene me revelou algumas coisas suas, que eu quero saber se ainda procede. Ela disse que você adora viajar, ainda gosta? Ainda gosto, mas agora viajo menos porque já estou mais idoso. Mas sempre foi um hobby? Sempre adorei. Disse que você tinha um bar na sua casa incrível, mas que você bebia pouco. Tinha um bar inglês. Porque eu cismei que tinha que ter um bar inglês. Por quê? Um pub. Né? E aí um dia, a gente, enfim, no apartamento e tal, eu passava por uma vitrine que tinha na rua Bela Sintra, lá em São Paulo, e tinha um bar exposto, e eu achava aquele bar lindo. E aí eu parava o carro, às vezes ficava olhando aquele bar, assim, mas que bar bonito. Sei lá por quê, eu nem sou bebedor de... Pois é, ela falou que você não era um grande bebedor de vinho, né? Nem de uísque, espumante, nada. Quando eu tomo um uísque, 2 no máximo, de vez em quando. É raro. Mas, enfim, eu gostava daquele bar. Aí eu disse assim, Vera, eu preciso fazer um bar em casa. Aí fui atrás. Fui atrás de um marceneiro que se apaixonou pela ideia, porque é difícil você fazer uma coisa diferente. E eu desenhei um bar parecido com aquele, mas modéstia à parte, o meu ficou mais interessante, né? E aí eu desenhei o bar e tal, e o cara foi atrás de ferramentas para poder fazer coisas redondas e não sei mais o quê. O cara ficou louco para fazer o bar. E fez um bar maravilhoso, fizemos, porque o projeto era meu, né? Fizemos um bar e todo mundo que ia em casa enlouquecia com o bar. Que delícia. Eu me lembro que o Paulo Biratã, uma vez, você lembra do Paulo Biratã? Foi à minha casa em São Paulo e disse assim, que bar é esse? Ficou enlouquecido. Você fez o bar para receber os amigos? Eu recebi os amigos. Luciano do Vale enlouqueceu. Um dia foi à minha casa, esse bar, enfim, não quero mais sair da tua casa, quero ficar no bar e tal. Era uma delícia. Muito bom. Uma época, né, Fulvio, que a gente se confraternizou muito, né?
Acho que hoje se confraterniza menos, né? Menos, muito menos. Muito menos. Nós tivemos o hábito muito de jantar muito na casa do outro, né? De visitar Nós éramos muito amigos, Todos muito nós. próximos. A gente perdeu muito isso, Muito. né? O mundo mudou demais. É. E outra coisa que ela me revelou sua foi que você teve um hotel. Aonde era esse Tive um hotel na Ilha Bela. Mas em que momento da carreira? Quando eu fazia o Tonico Bastos, num determinado momento, um amigo nosso, que foi produtor de teatro, né, ele era dono de hotel em São Paulo. E ele abriu um hotel na Ilha Bela. E aí me convidou a minha, a Vera e tal. E nós fomos para o hotel dele na Ilha Bela, que era uma delícia. E tal, assim. Aí, de repente, eu falei assim, Vera, eu estou apaixonado pela Ilha Bela, pela ideia de ter um hotel. Vamos fazer um hotel. E fizemos. Grande? Não, construímos um hotel de 10 apartamentos, né? Na realidade 11, mas tinha um maior que a gente ficava nesse apartamento e os outros 10. Mas aí fomos atrás do projeto. O projetista era maravilhoso, era um projetista lá da Ilha Bela, ele fazia uma coisa tão integrada com a natureza e tal. Acabou ficando uma coisa muito bonita, acabou ficando um hotel muito bonito, muito concorrido por causa disso. Então eu fiquei durante 6 anos com esse hotel. Nossa, muito tempo. Né? 6 anos e ele lotava, o hotel ia muito Mas bem. você ficou lá trabalhando no hotel? Fiquei lá bastante tempo, depois ia, voltava e tal. Mas era uma coisa sazonal, porque mais no fim de semana, mais no verão, né? Não é uma coisa que... É que durante a semana as pessoas não vão muito, né? Não vão mais final de muito, semana, era mais né? difícil chegar lá e tal. Então, enfim, mas era uma delícia. Fiz grandes amigos ali, colegas nossos foram diversas vezes para lá. Enfim, foi uma época muito interessante. Foi na década de 90? Não, foi antes. Ah, foi antes? Eu inaugurei o hotel em 76. Ah, muito tempo. Outros tempos. Para construir foi um drama, né? Porque construir na ilha não tinha celular, não tinha nada. Você tinha que pedir interurbano para telefonista. Nossa. Demorava 4 horas. Eu não lembro como é que a gente fazia as coisas antigamente. Eu nem sei. Porque hoje o imediatismo e a praticidade é tamanha, eu não lembro como é que a gente fazia. Eu lembro quando eu comecei a produzir, não tinha nem computador, não tinha, era máquina de escrever. Não tinha nada, é claro. Não tinha máquina de xerox. Quando o fax chegou, nós ficamos maravilhados, né? E hoje a gente produz com uma facilidade absoluta. A política sempre foi muito presente na sua vida. Na última eleição, nós todos ficamos muito, acho que somatizamos muito essa questão política, né, por questões óbvias. E eu até jurei para mim que na próxima eleição eu vou somatizar menos, porque cria-se rachas em famílias, né, e entre amigos, e ficou dolorido para todos nós de uma certa maneira. Todo mundo tem uma história não muito legal para contar. Você sempre foi muito atuante, muito presente, muito atento, mas você se sente hoje ainda o mesmo militante, disposto a lutar pelo seu país, com a mesma visão, ou você já está mais tranquilo em relação a isso, deixando o barco andar? Eu acho que quando você avança em idade, você amadurece, acalma um pouquinho. Você já não entra mais de peito aberto nas... Sim. Porque você tem 20 anos, você tem a vida inteira pela frente e você arrisca tudo. Depois você já fica um pouco mais tranquilo, você já vê a vida de uma outra forma, você já pesa um pouco mais as coisas todas, você já tem uma visão mais amadurecida de tudo, né? Então hoje eu tenho uma coisa muito mais crítica, muito mais... Quando você vê que eu posto uma coisa assim e tal, é porque eu estou indignado tanto quanto grande parte da população, né? Mas é uma coisa mais tranquila, mais... Se eu, com a minha carreira e com a minha... Enfim, com essa coisa das pessoas me conhecerem e tal, enfim, se eu puder ajudar de alguma forma dentro daquilo que eu entendo que seja o ideal como o melhor para todos, né? Aí eu faço. Quem quiser atender, quem quiser seguir, que siga. Eu acho que nós temos... A democracia é fundamental. Fundamental. É fundamental. A gente não pode abrir mão disso em hipótese nenhuma, né? Por mais que ataquem. Sim. Atacam. Não querem. Muitas pessoas não querem. Sim. Mas
a democracia. Sem democracia você não existe, você não vive, você não é ninguém, Concordo. né? Então, é nesse sentido mais que eu sou atuante mais nesse sentido, né? E você ainda tem muitos sonhos, Fulvio? Ou você acha que já fez Você tudo sabe- o que tinha para fazer? Você sabe que os sonhos não deixam, não abandonam a gente, né? Não? Diz assim, não, eu já fiz tudo, não quero mais saber de nada. Mas não adianta. Você vai para a cama e... ou sonha de verdade ou sonha de mentirinha, mas está ali. O teu sonho existe. Eu sempre tenho sonhos, mas hoje já são mais difusos, já não tenho mais assim, quero fazer aquela peça, quero fazer aquele personagem, não posso deixar de fazer. Aliás, todas as vezes que eu pretendia fazer personagens ou peças, não sei por algum motivo não foram dando certo. E eu fui passando o tempo e eu acabei não fazendo. Mas você teve alguma personagem assim que você lamenta não ter feito? Olha, Porque às vezes o ator sonha, né? Eu quero fazer o Rei Lear, eu quero fazer, sei lá, o Nelson Rodrigues. Você teve alguma coisa que você falou, poxa, isso eu não fiz? Já tive assim, por exemplo, o sonho de fazer uma peça do Shakespeare, né? Um dos grandes personagens, né? Talvez um Rei Lear, né? Ou, sei lá, um Otelo, uma coisa assim e tal. Mas essas coisas foram passando. Hoje eu nem penso mais nisso, porque, claro, além de não poder fazer mais, não, sei lá, ficaram para trás. Os meus sonhos, eles, de um determinado momento, eles 70 anos de carreira, né? Tá cara, bom, né? assim, não, já Você chega. fez tudo, né? Vamos ao nosso quadro Dica de Leitura e eu quero saber por que você me trouxe essa dica. Você sabe que essa dica é uma das que mais baixa aqui. É mesmo? Todo Olha mundo. só. E é muito bom que eu quero ouvir. Você já falou um pouco aqui, mas eu ouvi a sua versão. Por que você acha que um jovem ator deve ler? Esse livro, eu me lembro, eu tinha um amigo maravilhoso chamado Rudy Marguerito. E o Rudy era um intelectual, uma pessoa engraçadíssima, de um humor fora do comum. Amigo do Jô também, o Jô adorava ele, né? Porque ele era um gênio. Um dia eu apresentei ele para o Chico Anísio, e o Chico Anísio disse assim, você me apresentou um gênio. O Chico ficou fascinado por ele. Ele era mas ele era um grande amigo meu de todos os dias. E aí eu disse assim, Fulvio, você não pode deixar de ler esse livro. Então, como ele falou, eu fui atrás. E, aliás, ele me deu um livro, né, já todo despencado, mas ele falou assim, leia e tal. E eu li, eu fiquei fascinado, né? E eu só pensava nesse livro, porque é uma lição de vida, é uma lição de, sabe, de uma sensibilidade, de uma visão, de uma coisa. E eu deixei na cabeceira ali, literalmente, né? De vez em quando eu dava uma folheada e tal, porque eu acho que ele me transformou de alguma forma. Essa coisa aliás, eu comentei aqui agora há pouco, essa necessidade de atuar, né? Só faça isso se você tiver absoluta necessidade e tal. É uma coisa que eu aprendi com o livro. Assim, eu sinto necessidade, mas eu talvez não tivesse essa consciência. O livro me deu essa consciência, né? Mas ele não aborda só isso, não. São 10 cartas que ele manda para ele mesmo, né? Quer dizer, cartas a um jovem poeta que ele escreve para ele, poeta, né? E fala de outros temas também, de sociedade, de sexo, de uma série de coisas. Então, tudo isso acaba sendo uma verdadeira lição de vida, né? Eu acho que todo jovem devia ler. Cartas a um jovem poeta. Todo jovem devia ler esse livro. Você escreve? Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever pequenas coisas, né? Às vezes me pedem um artigo sobre alguma coisa, eu escrevo, mas não sou... E o hábito da leitura é o quê? Um livro por mês, a cada 15 dias? Não, eu perdi um pouco o hábito da leitura, um pouco por preguiça também. Leu muito também, né? A vida inteira, né? Porque de repente começa a demorar tanto, você precisa ter mais tempo, a vida, como eu falei, ficou mais dinâmica, exige mais de você, você acaba ficando... Mas eu leio muito sobre o cotidiano, isso eu leio demais. Jornal, né? revista, site. Alguns Está articulistas. sempre antenado, né? Hein? Está sempre antenado. Ah, sim. Né? Alguns articulistas que eu gosto muito, leio. Enfim, isso é Você uma tem leitura. o hábito digital? Você entra no Instagram?
Não tenho Instagram. Não tem Instagram, Não tenho né? Facebook e nem X. Você lê o quê? Geração do Papel ainda? Não, eu leio muito no celular. No celular. É. E no papel eu leio uma revista ou outra, uma Veja, o Estadão, né? Você tem algum hobby preferido assim que você gosta de fazer? Você tem alguma... Olha, já tive, mas não tenho mais, não. Agora eu não tenho, não. Meu hobby maravilhoso é minha Eu cachorrinha. ia te perguntar agora, que idade que ela A tá? Lili, deve estar porque ela foi resgatada. Ela era maltratada. E ela foi resgatada e a gente não sabe quando é que ela nasceu, mas intui que ela deve estar entre 11 e 12 anos. Nós, Nossa, os animais, mas é uma graça. É uma delícia. É uma Nossa, delícia. é uma perdição. Vou à minha dica de leitura agora, vamos ver se você conhece esse rapaz. Que beleza, né? Né? Que capa, que bonita. Que bonita. Eu ainda não li essa biografia, porque eu não achei, na verdade. É da imprensa oficial, né? É. E eu não consegui, não tem mais para vender. E tem um tempo. Se eu que ela tiver, eu lança. mando um para você. Ah, eu adoraria ler. Hoje em dia ela não está disponível. Fulvio, no meu livro tem uns mandamentos que fazem muito sucesso. Eu vou botar... Mateus, bota os mandamentos aqui, por favor. Eu vou ler para você. E aí o objetivo é, no final, você fala, eu concordo, discordo, eu acrescentaria, não me identifiquei. Cada um faz a sua observação. Tá. Então, esse aqui eu me identifico mais, aí eu quero ver, porque é como se fosse um teste que eu faço com todo mundo. Tá? Então, amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás os espetáculos do teu público, honrarás teu texto e tua fala, não matarás o talento, não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás nas redes, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação, adorarás a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causa e não te compararás. É difícil discordar disso, né? Como é Você que eu vou concorda com discordar? tudo? Mas tem algum que você fale, isso para mim é fundamental? Não, eu, por exemplo, acho que o primeiro mandamento, amarás a arte sobre todas as coisas, Você falou aqui. eu acho que isso é fundamental. Você falou bastante aqui da verdade do ator. É. E tem outros também, né? Tem um aqui honrarás que eu teu vou... texto e a tua fala. Tem um aqui que as pessoas ficam... Não matarás o talento. Não, Esse chega a ser dramático. Não matarás o talento. Eu vou te falar a dica de qual o que mais incomoda as pessoas que eles concordam. Não roubarás a cena conscientemente. Tem atores que têm pânico do colega que faz roubar a cena intencionalmente. Porque isso é um pânico que existe entre os atores, porque isso leva, geralmente, a discórdia. a Né? discórdia. A discórdia. Com certeza. O ator não pode fazer isso. Ele é proibido de fazer isso. Se ele fizer isso, ele destrói o trabalho dele, o trabalho do outro e o trabalho geral. Eu sempre digo assim, 100%. quando você faz esse tipo de coisa, e quando você faz aquilo que não foi combinado, e quando você faz o caco que não deveria ter feito, você destrói a temporada. Você não sabe por que a temporada acabou? Descubra, é isso. E a coxia é tudo, né, Fulvio? A coxia e o palco. Eu sempre digo assim, a coxia é importante, mas o palco também. Claro. É ali que você mostra o teu caráter, a tua formação profissional, a tua generosidade, enfim. Perfeito. Meu querido, estamos chegando ao final. Te agradeço imensamente você ter aceito o meu convite, ter me dado a honra de poder conversar um pouco com você. Tenho certeza que seu depoimento foi muito importante. Hoje o podcast Ser Artista é um dos mais usados em doutorados e mestrados. Temos uma legião de fãs completamente apaixonados por vocês, que querem saber da história de vocês, às vezes não sabem onde buscar. E para terminar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse a sua definição, o que é ser artista. Olha, bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que honradíssimo estou eu de estar aqui. Eu tenho uma admiração profunda por você, pelo seu trabalho, pela sua honestidade profissional, é fundamental, né? Pelo seu talento, pela sua dedicação, pela sua competência. Eu acho você uma pessoa muito especial. Então, muito obrigado por ter me convidado. Muito honrado. Eu estou sendo absolutamente sincero. Eu acredito. E quanto a ser artista, você sabe que é difícil responder. É muito difícil. O que é ser artista? Eu acho que ser artista é você
encontrar uma forma de se comunicar com as pessoas, uma forma que seja absolutamente sua, claro, mas que seja uma necessidade que você leva, sei lá, por algum motivo você tem necessidade de se comunicar com as pessoas, com a sociedade, expor as suas ideias, fazer com que as pessoas reflitam, né? Eu acho que ser artista é uma missão não só do entretenimento, mas até como uma coisa humana de você levar as pessoas. Aqueles que querem seguir aquilo que você faz e tudo mais, ótimo. Aqueles que não se interessam, tudo bem também. Cada um tem a sua vida. Mas eu acho que ser artista é um pouco isso, sabe? É uma dedicação total, não só a você, mas à sociedade como um todo. Você está oferecendo aquilo que você tem de melhor. Se elas quiserem aceitar, que aceitem. Está sendo dado com muita generosidade e muita honestidade. Eu acho que é isso. Você, os seus personagens, através dos seus personagens, através da sua vida, você acaba ficando uma pessoa pública. De uma certa forma, você é um formador de opinião, né? Se as pessoas gostarem de você, que bom, alguma coisa deu certo. Maravilhoso. Gratidão, Fulvio. Muito obrigado. E para vocês que nos seguem, uma alegria imensa, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, no nosso canal do YouTube, Ser Artista Podcast, ou na sua TV Samsung através do canal Replay. Sempre os maiores atores, as maiores atrizes, cantores, cantoras, jornalistas. E aguarde que vem aí, em janeiro, um novo produto do Ser Artista Podcast, que são os Pensamentos, é uma conversa sem filtros. Estreia com Irene Havas Pensamentos. Um beijo, até a próxima.